ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que teria um Dalek de estimação se assim ele fosse humanizado. Thaís Alves. Um só não, teria vários. Não, mas tem espaço, né? A gente não somos os Waterfields que temos uma mansão. A gente dá um jeitinho. A gente tem só um apezinho. A gente dá um jeitinho. A não ser que a gente tirasse o Dalek da carapaça, da Meu roupa de Deus Dalek do céu. E botasse ele num jarro. Aí tudo bem. Eu topo também. Ou um aquário, um aquário de Daleks. Mas o legal é ouvir o Dalek falando com aquele jeitinho dele. Quantos Daleks iam caber nessa sala aqui? Não cabe muito, cara. A casa não é tão grande. Quantos Daleks você viu hoje? Eu vi vários, né? Quer dizer, naquelas, né? Mais ou menos. Não vi muito bem porque a gente tá no Recon... Maluco. Gente, que fase, hein? 6 episódios de Recon. 6 episódios de foto parada com texto. Que delícia. Thaís Alves. Um episódio só de 7 episódios de um arco. 6 episódios, Thaís Alves. Culpem a BBC. Que ódio, cara. Cara, é muito difícil. Fala aí. Uma situação difícil. Fala pras pessoas que arco é hoje, que é sofrimento isso, né? O nome do arco é sofrimento, mentira. O nome do sofrimento arco... dos Daleks. O sofrimento da audiência. Dos fãs, no caso, né? Hoje a gente veio falar de The Evil of the Daleks, do segundo doutor. O mal dos Daleks. O mal dos Daleks. A galera também que fez esse título não tava afim, né? Tava assim... Eu bota respeito muito. Bota aí qualquer título. Eu respeito muito esse roteirista que é o David Whittaker. Não é parente da Jodie. Não é parente da Jodie Whittaker. Inclusive escreve diferente o Whittaker. É verdade, né? Um T a menos, né? E ele é um roteirista ótimo, assim, mas o título em si... Não, faz sentido, tô brincando. Quando a gente entende aí a história toda, quando a gente termina o arco... É que é o Dalek Factor, né? É porque tem a ver com essa coisa que está nos Daleks, é o mal dos Daleks. É tipo vai ter X-Factor. Exato. Vai ter o mal dos Daleks, a bondade dos humanos... Tem a ver, mas é que é tão qualquer coisa, tipo... É tão qualquer coisa. O mal dos Daleks. Quem já teve, sei lá, o dia dos Daleks. Manicômio dos Daleks. Manicômio dos Daleks. Aí, o mal dos Daleks. O mal. A gente sabe que eles são maus. Tipo assim, né? A gente já tá sabendo dessa informação faz um tempo já. Mais ou menos, o Ferrugem não é mal. É verdade. Aquele menino da MTV. O Ferrugem. Virou um Dalek. O quê? Lembra que tinha um vídeo da MTV que era o Ferrugem? Então, ele tem um Dalek que é o Ferrugem também. Não o sabia. Rusty. Ferrugem, porra. Nossa, cara. O que tá acontecendo aqui hoje? Tá bom, então. Mas enfim, Evil of the Daleks, cara. 6 episódios de Recon e um episódio aí que sobrou. É um arco de 7 episódios. Pois é, viemos aí revisar essa coisa, que é um bom arco. Esse é o pior, ótimo arco. Mas é naquelas condições, né, cara? Infelizmente, né? Pois é. Estamos esperando animação, viu? Vamos ver, a BBC agiliza isso aí. Mas enquanto a BBC não agiliza isso aí, a gente vai dar aquela parada, vai se nutrir um pouco de líquidos pra manter o fator humano funcionando aqui. Muito importante. E já voltamos pra revisar Evil of the Daleks. Vamos lá. Então vamos aí pra mais um review da série clássica. Estamos aí com o segundo doutor, que acaba de se despedir de Ben e Polly. Um doutor que se despediu de 2 companions e perdeu um dos outros companions, né? Porque a Tardes é a companion mais fixa da história da série. Verdade. E o doutor e o Jamie fizeram o favor de perder ela. Pois né? Tava ali tão envolvidos, né, no plot do nosso último episódio aí, The Faceless Ones. O sem rosto. Sem rostro. Sem rosto. E o tempo todo, né, sabendo que a Tardes não tava ali, mas na cabeça do doutor, no final da aventura... Ele ia achar ela de volta. Ele ia encontrar ela de volta. Ele até acha rapidinho, mas ele perde ela de vista. O que acontece é o seguinte, cara, eles perderam a Tardes e sobra pra ele e pro Jamie irem procurar e investigar ali mesmo ainda no aeroporto o que tá acontecendo, 60, né? Ali em 66, porque esse arco se passa em 67, né? Ele foi transmitido entre maio e julho de 67, exatamente, né? São 7 semanas aí. São 7 episódios. Meses. Quase 2 meses. E aí eles estão ali no aeroporto tentando descobrir onde que foi parar a Tardes, cara. Só pra deixar claro, só porque é ligeiramente confuso, o arco foi transmitido em 67, assim como os Faceless Ones. Mas esse episódio, o Faceless Ones, eles passavam em 66 porque era o ano em que Ben e Polly tinham entrado na Tardes, eles voltam exatamente pro ano que eles tinham saído. Pro mesmo dia que eles tinham saído. Exato. Então o Dr. e o Jamie ainda estão em 66. Sim. Outra coisa que também é importante a gente falar sobre esse arco aí, que acabou que nós ainda não falamos, é que ele é o último arco da 4ª temporada, né, cara? Isso mesmo, Estamos é o encerrando. 9º arco da 4ª temporada. Exato,
ser aí não é ainda a primeira temporada completa com o segundo Doutor, né? Porque a quarta temporada ela começa com o primeiro ainda. A gente tem 2 arcos aí, Smugglers e Tenth Planet com o primeiro. Que é quando rola a troca, né? Exato. E aí no terceiro arco é o Power of the Daleks, que já é o primeiro oficial aí do segundo Doutor. Ele, óbvio que ele aparece no finalzinho ali do Tenth Planet. Mas ele seguiu aí até esse final dessa quarta temporada e a próxima aí sim vai ser inteira com certeza. Sim. Então, né, como a gente falou, ele tá só com o Jamie agora, não tem mais nenhuma companhia viajando com ele, é só Just the Boys, só os garotos. Só o melhor companheiro que ele já teve, né? E também nos melhores companheiros. E é muito legal porque este arco deu a oportunidade pro Fraser Hines brilhar muito. Sim, porque até então ele tava dividindo o palco, né? Por mais que ele roubasse a cena, né? Ele tem mais falas porque ele é o único companheiro do Doutor neste episódio só. Naquela, né? Isso vai acabar em breve. Exato, porque ele ficou aí no reinado dele de companion sozinho. Durou algumas horas só, né? Porque logo já vai entrar a Victoria Waterfield, que é a próxima companion. E que já aparece aqui neste arco, mas ela vira companion só, claro, no próximo arco. Ela é efetivada como companion no final desse arco, né? Primeiro ela tá estagiando, período de experiência, de teste, né? E muito bem, ali no primeiro episódio é um pouco meio nada acontece feijoada. Nada acontece Dalek feijoada. Né? Eles estão ali investigando, nas da tarde, eles conhecem um monte de gente, uns caras estranhos, bababá. É porque esse primeiro episódio é mais a quest deles pra achar a TARDIS. Eles estão falando 60, vamos achar a TARDIS. Isso. Nessa maluquice de procurar a TARDIS, eles acabam indo parar no passado. Que eles entram nessa casa e aí lá tem alguma kizumba que faz eles irem pro passado. Eles vão parar no ano de 1866, né? E no final desse episódio tem um cliffhangerzinho que aparece um Dalek. Então, beleza, a gente já viu o Dalek aí, já marcou que é um Dalek esse arco, beleza. Vamos pro segundo episódio, que é o único que permanece nos arquivos, né? Infelizmente, a gente assistiu ele. E é muito louco, porque primeiro que não acontece tanta coisa sobre nesse segundo episódio. Também não acontece. Segundo que você pega a história andadaça, né, cara? Super, você perdeu um episódio. É muito ruim quando é assim, cara. Muito ruim quando é assim, e pior que é um arco legal, né? E isso que é muito difícil. Se eu pudesse escolher, por mais que não tenha acontecido nada direito no primeiro episódio, eu preferia que todos tivessem se perdido, menos o primeiro. Porque pelo menos você vê o começo, né? É verdade. Mas pegar no meio é horrível, legal cara. mesmo é o 5 e o 6 e o 7. Não, legal é se não tivesse perdido nenhum. Exatamente. Mas eu digo que a ação começa a engrenar melhor lá do meio pro fim, né? E nesse segundo episódio, o Doutor e o Jamie ainda não sabem muito bem onde eles estão, eles ainda não sabem que eles estão no passado. Eles vão descobrir, né, quebrar aí o código disso justamente durante os eventos do episódio 2. E eles são apresentados a esses dois caras que são o Theodore Maxwell, que eu carinhosamente chamei de Rolo da Turma da Mônica. Pode ser também. Só pra se você não viu aí nenhuma Recon, nem esse único episódio, esse cara, o Maxwell, ele é um senhor, já um velho, só que a barba dele engata com cabelo. Só que é muito volumoso, é igualzinho o Rolo da Turma da Mônica, cara. Só que branco ao invés de azul. E também somos apresentados aí ao pai da Vitória, que é o Edward Waterfield, na verdade. E eles são meio que assim, dois cientistas que estão fazendo alguns experimentos. Estão fazendo ciência. Estão fazendo ciência, porque Science! Uhul! Que é isso que eles fazem, né? E aí, primeiro eles conhecem eu vou chamar ele de Max, tá? O Theodore Max. Max e Ed. É o Max. E o Ed é o Ed. O Ed é o Ed. Ele que é o dono da casa ali onde eles estão, porque tem todo um lance que quando eles estavam procurando atrás era uma loja de antiguidades. Aí fica aquela coisa tipo, tá, mas se é antiguidade, essas coisas estão muito novinhas pra serem antigas, né? Sim, é. Quando o Doutor e o Jamie entram, o que era a casa do Ed, ali, da casa do Max. Do Max. Ela, no futuro, ali nos anos 60, ela virou um antiquário. Isso. Só que eles, quando entram, vão pro passado e aí não tem mais coisa velha, tem coisa nova, porque... Nossa, mas isso aqui é tudo muito vitoriano, mas tá novinho em folha, né? Será que é falso, né? É vitoriano mesmo. É vitoriano. Eu admito aí que eu sempre me confundo. Eu falo, é vitoriano, é eduardiano. Eu falo eduardiano, é elisabetano. Eu nunca sei. Eu sempre confundo, cara. É vitoriano. E aí, eles também são apresentados ao Edward e ele já fala na lata, né, que os Daleks... levaram a filha dele, né? Eles pegaram a minha filha e tal. Nisso você já começa a entender de leve o que vai acontecer, o que está acontecendo. Porque esse lance que os Daleks sequestraram a filha do cara, e aí você
começa a entender que, beleza, eles devem estar mantendo a menina de refém pra esse candango trabalhar pra eles. Exatamente. É exatamente essa a situação. Quando o Dalek entra na sala, o doutor fica bastante surpreso. É muito engraçado, porque cara. A primeira vez, assim, que ele fala, minha filha foi pega, ele não sabe ainda que são os Daleks. Eles falam que, tem seres estranhos aqui que pegaram minha filha, bababá. O doutor já tinha visto o Dalek no outro episódio, no finzinho, né? E aí entra o Dalek. Aí o doutor fica, ai, caralho. Não, e tem uma porta do tamanho Dalek, né? Eu achei bonitinha essa porta. É muito engraçado. Fez do tamaninho, né? Que o Dalek entra e fala uma parada pro doutor, o doutor ele pistola assim na hora, ele, eu não vou trabalhar com você. Não vou fazer nada com ninguém. Não quero saber. É muito engraçado porque o Troughton, é isso que mata mais o lance de ter jogado fora o arco. Sim. Porque a atuação dele tá muito top notch, né, cara? Eu amo o Troughton. Tá muito boa. Sensacional. E o lance é que o Dalek fala assim, olha, é o seguinte, a gente tá com a sua tarde, então se você não obedecer, a gente destrói a sua tarde. Sua tarde, destrói a menina. Basicamente inclusive destrói também o seu amigo que sumiu. A gente já tá sabendo. Notou que o menino sumiu? Você viu? Cadê seu companion? Cadê? É o Jamie? O que fizeram com o Jamie? Aí, viu? Ajuda a gente, James. Então, assim, basicamente, tudo que é precioso pro doutor e pros personagens todos, pros personagens, os Daleks já tomaram. Se bem que o Jamie tá de boa ali, sendo tratado pelas empregadas, né? Mais ou menos, né? Porque já tem uns caras trabalhando ali, agindo, mas né? Os empregados tá dando em cima Nesse do Jamie. episódio, sim. Nesse episódio, o Jamie até que tá tranquilão. Que, tipo, quando ele vê, ele bateu a cabeça, aí as empregadas estão lá, moço, vem aqui, deixa eu ajeitar você, e ficam super dando em cima dele. Pois é. Porque o Jamie tem o charme, né? O charme escocês, né? Cara, quando ele era novo. Ele é bonitinho, né? E outra coisa que acontece também é que eles explicam que eles fizeram uma máquina do tempo com espelhos. Tem toda uma explicação científica, porque como eles são cientistas, né? Eles falam termos tipo eletromagnético. Uau! Sabe essas coisas assim? Bem, quando você para pensar que é 1800 e pouco, sim. Era bem avançado. Era bem avançado. E é legal que ele chega, ele até fala pro doutor, nessa sala aqui, eu não vou lembrar quantos espelhos são, mas ele fala, nessa sala tem não sei quantos espelhos. Isso. E tipo, what the hell, né? Aquela máquina do tempo feita com espelho. Caraca, né? De onde saiu essa ideia? Imagina só as crianças dos anos 60 montando vários espelhos no quarto, né? Roubando o espelho da mãe, da irmã, querendo fazer uma máquina do tempo, né? Pra viajar com o doutor, imagina isso. E é isso, no finalzinho aí do episódio, o Jamie é capturado. Sim. Fim. Acabou. Não tem mais nenhum episódio. Semana que vem aí, quarta-feira, tô voltando. Não, mentira. Acabou o visual, né? Acabou tudo que a gente tem de visual. A gente tirando tem o áudio fotos também, né? Então vamos que vamos e vamos fazendo, porque força na peruca. Difícil, bicho. O lance é que o Jamie ele é levado pros estábulos ali próximo da casa, mas o doutor rapidamente liberta ele. Só que ele encontra o Jamie rápido. Ele encontra o Jamie rápido, liberta ele, beleza? Só que como o Jamie ouviu o doutor conversando com o Max e com o Edward, ele começa a desconfiar que o doutor foi cooptado. Que ele tá do lado dos Daleks. Porque na cabeça do Daleks Jamie, e dos caras, que o Jamie tá assustado, né? Tá assustado. E aí, o que passa na cabeça dele? Putz, se esses bichos pegaram o doutor, pegaram a Tardes, aliás, o doutor ele vai querer pegar a Tardes de qualquer jeito. Coisa. Incluindo eu tô em perigo. Se aliar a eles. Exatamente. Né? Tipo, já era. Agora eu tô sozinho nessa, sabe? É isso que ele fica pensando durante praticamente todo o episódio. Pois é, e a gente tem que lembrar também um detalhinho, né? A gente tem aí os Daleks aparecendo com o segundo doutor, aonde? Em Power of the Daleks. Sim. Ali, assim que ele regenera. Ele tá com quem? Ben e Polly. Ele não tá com o Jamie ainda. O Jamie não conhece Dalek, ele nunca viu Dalek. Não, ele não sabe como funciona. E ele tá ali nessa trama maluca com o rapto, com um monte de coisa. Fora do tempo dele, tipo, tudo bem que ele tá mais próximo do tempo dele do que ele tava com nos outros episódios, uns 100 anos à frente. Mas tipo, ele nunca viu esse monstro encoraçado, sabe? Não. Tudo bem, ele já viu o Cyberman, que é até mais assustador que um Dalek, mas mesmo assim, cara. Mais ou menos, né? Não, o Cyberman na série clássica eram múmias enlatadas, cara. Não, é verdade, o Dalek é só um saleiro. Um saleiro, inclusive, simpático, eu diria. E aí, pra capturar ali o Jamie, o Max chama um cara que esse personagem vai entrar bastante na trama, que é o Camel. O Camel. O Camel é um cara turco
grandalhão. Parrudo. Basicamente... É um Mondrongo. Demonstrações de poder físico. É o Mondrongo do arco. Isso. Basicamente, ele tá aí pra dar porrada. Exatamente. E aí, os Daleks conversam ali com o doutor e explicam qual é o grande experimento que eles estão fazendo. Basicamente, eles escravizaram, entre aspas, ou não, esses dois cientistas. Eles estão forçando esses dois cientistas a trabalhar. Eu diria que sim. Pra descobrir ali esse tal esse fator humano. Fator humano. Qual o lance? Os Daleks estão pistola porque toda vez que eles tentam conquistar a Terra, os humanos dão um jeito de foder o plano deles. Porra, de novo! Aí eles falam, não, isso deve ter alguma coisa no humano que faz eles serem ligeiramente superiores a gente. Ou seja, então, se a gente extrair isso... E beber esse troço... Pronto. Acabou. Já era. Vamos dominar o universo. E aí o doutor e ele fala assim, eles falam pro doutor, a gente vai usar o Jamie como cobaia. E o doutor fala, por que o Jamie? Por que não eu? É que você não é humano, né, filho? Eles falam assim, você é mais do que humano. More human than human, né? Aquela more música. Human than human. E, além disso, você já viajou muito pelo tempo e espaço. Você tá zoado. Então você não tem o fator humano. De novo, né? A gente, no começo aí, lá na gênese da série, não existia... Quer dizer, a gente sabe que ele veio de Gallifrey. De outro planeta. A gente sabe que ele veio de Gallifrey hoje, mas naquela época não existia o conceito de Gallifrey. Tinha o conceito do planeta que ele vinha, que era o planeta distante, misterioso, na quarta dimensão, tipo... Por muitas vezes chamavam ele de humano e não dava nada. Não dava nada. Ele se passa por humano quando necessário. Sempre, né? Só que, como não tinha o conceito do planeta ainda, a gente vai ver Gallifrey aí sendo mais explorado no último arco dele. Tá chegando. War Games, né, cara? Lá pra frente. A gente conheceu o monge e tal, a gente sabe que ele também é do planeta do doutor, mas não tem ainda esse conceito tão bem construído. Então, a justificativa era sempre essa. Você veio da quarta dimensão, você viajou muito no tempo, você sabe? A gente é conhecido, né, que ele é de outro planeta. Então, de qualquer forma, ele já não seria considerado um humano de qualquer forma. Não, mas é que ele poderia ser um humano de um outro planeta. Né, se fosse um planeta colonizado, não, por exemplo. Sim, poderia. É que a gente sabe também. que não, mas assim, o fato de ser de outro planeta não faz ele ser menos humano. Né? A gente já sabe que ele sofre renovações, coisa que humanos não fazem. Sofrem. Exato. Então, né, já tem essa evidência. E outra coisa que os Daleks falam você não deve falar pro Jamie que ele é a nossa cobaia. Que vai que o menino fica nervoso. Inclusive, se você falar, já sabe, né? A gente tá com a sua TARDIS. É sempre isso, é sempre a ameaça da TARDIS. Vai acabar matando ele também. Vai acabar matando o Jamie também. E aí, o lance é que eles falam assim, o Max lá e o Waterfield, eles falam, vamos tentar fazer com que o Jamie salve a Vitória. Sim, porque como ele tá meio que no mesmo grupo ali com a Vitória, né, dos cativos, ele pode ajudar a liberar ela. E o que acontece é que como o doutor já sacou que o Jamie está desconfiado dele, ele faz uma psicologia reversa ali com o Jamie, que ele fala assim, Jamie, de forma nenhuma você pode resgatar a Vitória, viu? E aí como o Jamie tá já contra o doutor... Já tá desconfiadaço. O doutor antecipa que ele tá contra ele, Isso. Né? Aí ele fala assim, amigão, não é pra salvar a menina não. Aí ele fala, esse cara tá aliado com esses bichos de ferro sacanagem. Aí, vou salvar ela só de sacanagem, que era o que o doutor queria. Que é exatamente o que o doutor já queria que acontecesse. Quando o Jamie vai salvar a Vitória, ele encontra o Camel, aquele moço. O moço parrudinho. Rola uma treta, rola uma briga, eles, né, entram num embate físico, de fato. Os Daleks ajudam o Camel ainda por cima, mas o Jamie consegue escapar. Pra chutar o cachorro morto, né, cara? É muito. Mas, eventualmente... Olha que bobagem. No mesmo episódio, que a gente já tá aqui no episódio 4, pra você ver como as coisas são bem arrastadas por aqui. Também 7... Cara, pra que 7 episódios, 7 episódios. Né? Não precisa disso tudo. Gente do céu. Eles eventualmente ficam amigos e eles falam... vamos salvar a Vitória juntos? Vamos sim. E é isso! Eles que até falando o Camel e o Jamie. E o Camel. Isso. Tipo, depois que eles brigam, eles percebem que a gente tá do mesmo lado. É mesmo. Ih, caramba, a gente é humano. Ih, caraca. Esses bichos tá contra a gente, né? Exatamente. Enquanto isso, a gente começa a ver também o desenvolvimento do Max com os Daleks. Porque desde o início, a gente tem evidências brandas de que ele tá adorando o que os Daleks estão fazendo. Sim. Ele torce pelos Daleks, sabe? Ele não chega a ser um cientista louco. Não. Mas como tudo pra ele é em prol da ciência,
isso, infelizmente, é uma coisa que vai acontecer pra ele conseguir descobrir as coisas científicas dele. Tipo, ele tá curtindo a ideia dos Daleks ali, ele fica impressionado com a capacidade dos Daleks e aos poucos, ao longo dos episódios, você vai vendo que ele vai se curvando e as coisas que o Daleks pedem pra ele fazer já não são mais sacrifício. Ele tá meio que fazendo... Tá fazendo uma boa, né? Uma boa, entendeu? Então você Caraca, que síndrome de Estocolmo foda, né? Eu não sei se é uma síndrome de Estocolmo ou se ele já tinha o evil dentro dele, sabe? O mal dentro dele, já, quando sabe? A gente trata esse lance de fator humano e tal, porque os Daleks estão achando que o fator humano é só essa forma de sucesso. Pois mas o fator humano... tem essa discussão também, então, o fator humano também tem um pouco de evil. Tem um pouco evil of the human. Exatamente. E o lance é que o Max também tem... ele tem um mini objetivo que ele quer transformar metal comum em ouro. Ele é uma boa e velha alquimia, né? E ele acha que os Daleks vão ajudar ele a descobrir como que faz, e os Daleks não estão nem aí pra isso. Então, todo mundo que tentou fazer essa merda com alquimia se fudeu, né? Esse cara não ia ser exceção. Exatamente. No caso dele, veja, eles não falam diretamente de alquimia. Não é alquimia. Ele só acha que os Daleks vão conseguir ajudar ele com isso. É só porque lembra. E assim, o tempo todo é tipo, eu fiz isso pra vocês vão me ajudar? E agora, vocês vão me ajudar? Como é que eu faço metal E aí, gente? Os Daleks devem estar assim, cara, qual é esse cara? A gente nem mexe com ouro. Qual é? Por que eu quero ouro, caralho? Quem falou que... Não fala nada não, que ele tá ajudando a gente achando que vai transformar metal em ouro. Mas, o Kleber, a gente nem mexe com ouro, eu nem sei o que é ouro, nem tem ouro nesse cara, cacete. O que é ouro, eu não sei. Sabe? Tipo, sei lá. Enfim, e o cliffhanger aí desse episódio é que o Jamie e o Cameron finalmente chegam na cela da Vitória. Sabe aquele meme que é uma pessoa, um negócio de músculo correndo atrás de uma caveira? Aí a caveira tá assim, sai pra lá, se fuder todo dia, é isso? Imagina o Max correndo atrás do Dalek assim, cadê o metal vindo do ouro? Aí o Dalek na frente, sai, que merda, todo dia é isso, sai, desgraça! Né? É bem isso mesmo. Enfim, eles chegam na cela da Vitória. A gente já tá encaminhando pro episódio 5. Viu como eu falei que os últimos episódios são mais legais? Sim. A gente já teve um mês e não aconteceu muita coisa, sabe? Mas, de novo, é aquilo que eu sempre falo. É porque a gente vê de uma vez e aí realmente fica esticado, tipo, caralho, mas tem 2 episódios que tá na mesma cena quase. Mas naquela época era 1 por semana. Tipo, querendo ou não, a história tinha que ser um pouco mais devagar mesmo, né? Porque é aquilo, passou uma semana, você não lembra muita coisa. Então, parte do episódio já tem que ser minimamente te relembrar de um jeito rápido. Previously, on Doctor Who. Não tem previously, exatamente. Não tem, né? Então, assim, a história ela tem que ainda estar um pouco devagar pra você se ligar do acontecimento das coisas. Naquela época não tinha o resumo do Netflix, não, e naquela época não tinha muita coisa pra você... Cara, não tinha 1 milhão de programas, era isso ou isso, entendeu? Eu tô falando que o resumo da Netflix ajuda muitas pessoas a relembrar fatos e eventos, né, do que passou. Muito bem, a gente vê também que um dos homens ali, o Terrell, é um dos caras que tá ali trabalhando junto com eles, também tá começando a se tornar um Dalek, tipo, ele também tá apresentando os comportamentos meio evil e tudo mais. As pessoas que estão ali trabalhando, nem que seja indiretamente pros Daleks, eles começam a apresentar essas esquisitices, tipo, comportamento violento, fica mais impaciente. Por quê? Porque tem alguma coisa que a gente vai descobrir ainda ao decorrer do arco, aí mais pro fim, que tá influenciando os humanos. É como se tivesse um fator maligno nos humanos. Exatamente. E, além disso, os Daleks conseguiram extrair o fator humano do Jamie e agora eles vão fazer um novo experimento. Eles vão pegar 3 Daleks e vão colocar esse fator humano nesses 3 Daleks. E ver se eles viram Super Daleks. E o Edward, né, o pai da Vitória, aí ele fala, não, pelo amor de Deus, a gente não pode seguir em frente com esse experimento, isso não pode acontecer. É uma abominação. Aí o doutor fala, fica sussa, bicho. Relaxa, eu sei o que eu tô fazendo. Tô de boa, mano. Vai dar tudo certo. Confia no doutor que vai dar tudo certo. Confia no pai. Mas o Edward, ele tá bastante aflito com esse experimento aí, né? E, enquanto isso, o Jamie está conversando com a Vitória na cela. Aquele tchururu, a Vitória é bonitinha. Bonitinhos, dois são jovens, são mais ou menos da mesma época. Aquele negócio, né? Aquele flerte, né? Só que, no que eles estão conversando, ela é capturada por alguém que a gente não vê quem é. E é assim, eles estão na cela. Eles estão conversando. Do nada,
ela é capturada... Também, gente, a gente não tem visual, né? É muito difícil, mas ela é tirada da cela... Arrancada, porque alguém chegou lá através de uma passagem secreta. Tá. Então ela não sai da cela pela frente, ela é puxada por outro lugar. E aí o Jamie tem que ir atrás desse túnel, que é essa passagem secreta que ela tá sendo levada, entendeu? Tá. E o Jamie vai atrás, tudo direitinho. Enquanto isso, esse cara lá do começo do episódio que tá demonstrando esse comportamento meio dalequiano, o doutor mata com a Lé. O coração é dalequiano. O doutor liberta o Terrell do controle dos Daleks porque tem uma caixinha preta no pescoço dele. É como se os Daleks de fato estivessem controlando ele. Então, é quase... Veja, não é exatamente isso, mas é quase como se fosse um Roboman. Lembra do Roboman lá da invasão dos Daleks? Exatamente. Então, é mais ou menos isso, na versão Evil of the Daleks da coisa. Exatamente. E aí o Jamie encontra o doutor eventualmente, fala, ele confronta o doutor, você tá do lado deles, você tá ajudando no experimento deles, você tá colocando o fator humano neles, você vai deixar eles mais fortes pra derrotar a gente. Cara... Você é louco? O que aconteceu? Quem é você e o que você fez com o meu doutor, sabe? Assim. E o doutor fala, vem aqui ver o que aconteceu. Vem aqui ver como ficaram esses 3 Daleks com fator humano. E o cliffhanger desse episódio é que os Daleks estão se comportando de forma dócil, de forma infantil, de forma fofinha. E aí o Jamie... então beleza, ele não tá... Você fez de propósito, né? Doutor, esse era o seu plano o tempo todo. You play them. Aham. You play them, hein? E aí, cara... O plano, ele é tão maligno da parte do doutor... Benigno, né? É benigno. É tão benigno. Que ele dá nome pros Daleks. Eu achei maravilhoso isso. Que eles chamam ele de Alpha, Beta e Ômega. Cara, é muito fácil. Por que não Gama, né? Alfa, Beta e Gama, né? Podia, né? Enfim. Teta, Sigma. O quê? Ops. O quê? Ops, não. Alfa, Beta e Ômega. E Ômega. Aí... Ômega, cara! Teta Sigma, mas botou Ômega. Deu o nome de um amigo de um dele. Do tempo, né? Só pra trollar. Trolei! Trollaço! Não, e ele trollou os Daleks também, né? Porque, veja bem, ele transformou 3 Daleks em seres dóceis. Que é uma trollada enorme, trollada máxima. E aí o doutor tem um histórico de transformar alguns Daleks em bons, né? O Rusty, ele é bom. Também, né? E também. Cyberman também. Sim. Ele faz essa inversão de papéis purifica. aí. Né? Enquanto isso, né, rola também um embate entre os 2 amigos, porque o Waterfield e o Max, o lance é que o pai da Vitória já percebeu que o amigo dele não era uma pessoa tão boa assim, no fim das contas. Conforme ele vai demonstrando esse comportamento, o Edward já tá falando... cara, que cara otário. O que você tá fazendo, sabe? Olha o que você tá fazendo, cara. Você tá ficando do lado deles. E ele, não, porque você tem que entender que os Daleks são uma raça superior, blá. Fica aquela conspiração. Eles brigam. E o Edward cai e fica inconsciente. Então o Max dá um... Fica estribuchando. Só que quando o Edward acorda, já tá tudo diferente. O Max sumiu, a Vitória sumiu. E aí ele encontra o doutor e o Jamie e fala... Gente, eles sumiram, eu não sei onde eles estão. E eles descobrem que, na verdade, eles viajaram pra Skaro. Sim. Então a gente tem esses 2 últimos episódios se passando em Skaro. A gente sai da era vitoriana, que é onde estava acontecendo a história até então. E eles vão pra Skaro, indo atrás aí dos Daleks e também, claro, do Max. E vamos para Skaro, então. Chegando em Skaro, eles têm um especialista na cidadela dos Daleks. O guia turístico. O guia turístico, porque o doutor já esteve em Skaro antes, na verdade. Então ele já conhece, ele já sabe onde é os túneis, ele já sabe onde chega... É tipo quando você volta na sua cidade natal, né? Ele já sabe onde chega. Gente, beleza? E aí? Suave? Como beleza, é que tá? Tem um casaquinho pra me emprestar aí? Não, tá vendo? Não, aquele abraço, hein? Fica com Deus, a gente se vê, vai pela sombra.
Não, mentira, não aparece tal nesse episódio, não. Pô, seria maravilhoso se aparecesse. Eu ia gostar. Ele chega lá, oi, tal e coisa, beleza? Como é que você tá? Tranquilo? E aí, cara, como é que tá? E chegando lá na cidadela, o Camel e a Vitória estão presos em uma cela. A Vitória, ela passa bastante parte ela é bem... donzela in distress, né? Ela fica bastante presa nesse episódio. Sim. Ela, coitada, né? Ela é uma jovem, ela não consegue mesmo, assim. O Camel também foi capturado. E os Daleks torturam ali o Max, pra você ver que, né, Não existe esse conceito pra um Dalek de alguém tem. Que... porque eles estão do nosso lado. Mas é parceiro nosso. Não existe isso. Não existe isso. Não é Dalek, foda-se. Tipo, dane-se, não estão nem aí. E quando os Daleks estão torturando o Max, todo mundo ouve. Tanto a Vitória, que tá lá na cela dela e ela fica desesperada, assim como o Doutor, o Jamie e o Edward, que eles estão ali rondando a cidadela pra ver o que tá acontecendo, e eles ouvem os gritos do Max. Aí eles falam, beleza, é pra cá. E, enquanto isso, os Daleks que estão em Skaro começam a ver que chegaram uns Daleks diferentes ali. Chegaram os Daleks humanizados e o comportamento deles desperta algo ali nos Daleks reais. A gente sabe que os Daleks, na grandíssima maioria, no geral, eles são uma raça purista pra caramba, né? Sim. A gente vai ver que mais pra frente eles vão começar a mexer misturar. A mexer com genética de outros lugares. Mas neste momento, não. Mas no geral, eles são extremamente puristas. Então eles estão vendo Daleks se comportando estranho. Entre 1 bilhão de aspas, sujos. Isso. E aí acontece um negócio que veja, não é a mesma coisa, mas parece muito com o que vai acontecer lá na frente com o Sétimo Doutor ali em Remembrance of the Daleks. Tem a ver. A gente tem a ver mais ou menos, né? Porque assim, em Remembrance a gente tem essa guerra civil Dalek. Duas facções, né? Entre os Daleks brancos, né, e dourados, e os outros Daleks lá. Parte deles está sendo guerra pelo Davros e parte não, que são renegados e tudo mais. Aqui não tem a ver com essa facção ideológica. Não. Porque em Remembrance é 100% ideológica. Não, e eles são independentes, né? Então, mas é parte dos Daleks que querem seguir o Davros e parte que não quer. Não quer. Aqui não. Aqui é porque esses Daleks estão com o fator humano, então eles são Daleks bons. E nós eles foram mexidos. E nós somos Daleks, cara. A gente não tem que ser bom, a gente é mal. Vamos matar esse filho da puta, entendeu? O nosso lema é exterminar, né? Se vocês não querem exterminar, alguma coisa tá errada com vocês, né? Eles foram mexidos, né? E aí rola essa guerra civil Dalek. Rola uma guerra civil Dalek foda, né? Eventualmente, o doutor chega na sala do Imperador Dalek. E é muito maneiro que a gente tem Dalek Emperor, né? O Dalek Imperador em várias instâncias, assim, durante a série. Mas, de longe, na série moderna a gente tem. Ali, o Dalek Imperador é aquele que a Rose com o Bad Wolf no corpo pulveriza. Isso. Nenhum é mais legal... mas é verdade. Nenhum é mais legal do que esse Imperador Dalek, Eu gostei bastante. Porque esse, ele não... É engraçado, ele é como se fosse um Dalek meio cristalizado. Ele é meio... Ele tem aresta, sabe? Ele não é redondo. Ele é todo legal. Quadradão e ele tem uns canos, uns tubos saindo. Ele não se mexe, ele é tipo preso. Pois é. Muito maneiro. É muito louco. E o doutor fica se gabando ali pro Imperador. Eu converti os Daleks. Se fudeu, você tinha um plano. Eu frustrei seu plano. De novo. KKK, aquele negócio, né? Aí... Espizinhando o Imperador. Aí o Imperador fala, não, doutor, mas você acha que você ganhou. Trouxão. Mas você não ganhou essa não, sabe por quê? Porque esse experimento, ele não serviu apenas para revelar o fator humano, mas ele serviu também para revelar o fator Dalek. Pô, isso seria o nome de episódio muito mais legal. The Dalek Factor. The Factor of the Daleks. The Dalek Factor. Não, mas para manter o of the Daleks. The Factor of the Daleks. Exatamente. E ele fala, o que é o fator Dalek? Lutar, destruir, exterminar. E, de novo, né, o doutor tá meio que... Ele se vê obrigado a obedecer ali, porque o Imperador fala assim, seguinte, você quer sua tarde de volta, né? Você quer. Então... Você quer, eu te dou, pô. Eu te dou, mas você tem que fazer um negócio pra mim. Você tem que espalhar o fator Dalek por toda a história da humanidade. Do planeta Terra. Eu te entrego, você entrega pra mim e você pode pegar o carro. A gente faz essa troca, né? A gente faz essa troca. E o doutor, coitado, né? Tá
entrecruza a espada ali, porque é complicado, não sabe o que fazer. Se bem que é uma coisa que não deveria ser aceita de forma alguma. Né? Não, de forma nenhuma. É claro que é uma coisa terrível, né? Você vai espalhar o fator Dalek na humanidade. Não imaginar, você tem a tarde, você vai nos terráqueos, não, pelo amor de Deus. Vamos aí pro último episódio, então, o episódio 7. Os Daleks colocam todo mundo numa cela, eles gostam de prender pessoas, né? Isso é bem a cara deles, né? E o experimento começa. E o Max é o primeiro que vai receber o fator Dalek, que nem precisava, porque ele já tava todo cagado mesmo, mais ou menos, né? Porque ele tava cagado porque ele achava que os Daleks iam ajudar ele de algum jeito. Quando você mete o fator Dalek nele, ele quebra real, né? Não, aí realmente não tem mais volta. Você tá mexendo com... Não é meio genético, né, cara? É uma coisa profunda. Tá injetando o fator nele, exatamente. Não é fácil de tirar o fator Dalek, né? E quando chega de noite, o Max chama o doutor pra entrar no arco de conversão Dalek, né? Porque é assim que funciona o experimento. Você tem um arco e quando você passa por ele, você é convertido. E aí o Max... Vai, doutor, você vai ser convertido também. E o doutor entra na máquina, só que ele não é humano. Então ele não consegue receber o fator Dalek. Tipo, ele é imune ao fator Dalek. Foi exatamente o que os Daleks falaram lá atrás. Você é mais do que humano, né? You wouldn't make a good Dalek. Exatamente. E o doutor aproveita que ele tá ali na máquina e ele dá uma mexidinha nela. Dá aquela sabotada de leve. Quando ele vai encontrar o imperador, ele tá fingindo que ele tá com o fator Dalek. E, tipo, ele tá... se fingindo de Dalekado. Se fingindo ali, né? Como um bom... que fingida. Ai, que fingida falsa. E ele fala assim pro imperador, você tá vendo que aqui na sua cidade já tem uns Daleks humanos, né? Com fator humano. Você acha bonito isso? Você acha bonito isso? Você não tá gostando dessa ideia, correto? Correto. Qual é a solução que eu te dou, imperador? Faz o seguinte... Mata tudo. Mata todo mundo. Não. Como esse experimento aqui tem o fator Dalek, é só passar todos os Daleks por essa máquina para todos eles retomarem ficarem o fator 100% mal. Redalekizar. Basicamente. Bom termo, Redalekizar. Vai dar nada não, pode confiar. Não, porque ele tá se fingindo de fator Dalek ali. Aí o imperador, beleza, vai. Vambora. Você tá falando? Só que o doutor mexeu no negócio e quando os Daleks começam a passar... ele futucou a máquina e ao invés de ela estar injetando o fator Dalek... todos eles estão injetando o fator humano em todos os Daleks. É maravilhoso, gente. O segundo doutor é maravilhoso. Ele trola o imperador. É muito bom. E aí, o que acontece é aquela guerra civil que a gente falou. Porque se os Daleks já estavam desconfiados com meia dúzia de Daleks... Imagina com metade. Começa a virar você imagina assim, caos em escala. Eles não colocam eles botam um batch de Daleks pra receber o fator. Nossa, mano. E aí, qual o lance? Esse batch fica bom. E aí, só que óbvio que eles param no meio, tipo, opa, deu errado aí. Não manda mais não. Só que já tem muito que tá com fator humano. Exato. E aí rola um quebra-pau, um pega pra capar. É Dalek lutando contra Dalek. É aquela loucura. Vem uns fogos, uns negócios, uns incêndios. Acaba com a cidadela. O imperador tá pé da vida, aquela loucura. Desgraçado do domo. E nesse pega pra capar todo, o que acontece? O Max, ele fica maluco mesmo. Ele pira no meio ali do embate. Você vê que ele tá próximo de um desfiladeiro ali, ele tá gritando feito um louco. O doutor olha e ele pensa... Eu não tenho mais como salvar... Não, eu não tenho mais como salvar esse cara. Ele pega, no meio do embate também, o Edward, que é o pai da Vitória, infelizmente se sacrifica pra salvar o doutor, e ele faz um último pedido pro doutor. Ele fala assim, cuida da minha filha. Cuida da Vitória pra mim. E o doutor, pode deixar. Vou cuidar dela, fica tranquilo. Vou cuidar como se fosse minha companion. Como se fosse minha companion. E ele pega o Jamie e a Victoria, que finalmente está liberta, soltos. E vamos correr, vamos embora, vamos pra... Vitória, seu pai morreu, Tardes, porque não tem mais o que fazer aqui. Tá um inferno, vambora daqui. E é isso, eles conseguem fugir, escapar dessa situação horrenda. Só que no final, depois que o doutor vai embora, rola um cliffhangerzinho, porque onde estava o imperador... aquela sala, não é do trono, né? Mas a sala principal. Uma sala, como se fosse a sala do trono. Aparece uma luzinha brilhando dentro do casco dele. É a mesma coisa que acontece no Power of the Daleks, que fica o Dalequinho, tô vivo, opa, tô aqui, hein?
Tô aqui, hein? Como quem quer dizer, eu voltarei. Não, você não viu o último, então, né? Você não viu o último de mim, The Last of Me, né? Que eu acho que isso também é pra mostrar assim, tipo, o mal nunca é derrotado de verdade, né? Também o mal dos Daleks, The Evil of the Daleks, ou o mal com per se, ele nunca é derrotado de verdade. Sempre vai haver mal, porque sempre vai haver bondade, né? E eu acho que é um mal tão profundo que não tem como acabar assim do nada. E também se ele não é imperador à toa, né? Ele não ia ser uma guerrinha civil que ia derrotar ele de vez. Exatamente. E assim termina esse arco maravilhoso em 7 partes. Quem só viu uma? Que a gente só viu uma parte. Que bom, né, BBC? A gente, né? Muito bom, viu? Muito obrigada. Belo trabalho. Tá de parabéns, né? Esse é um arco que realmente precisaria de uma animação porque é muito legal os eventos. A partir de agora, eu só quero... BBC, escuta direito, hein? BBC, ó. Eu só quero animação feita tipo Macraterra. Sim, ficou muito bem feito. Exatamente. Pode fazer de tudo com eles. Maravilhoso. Inclusive as outras que estavam ruins, pode refazer também. A única mais ruinzinha é o Power of the Daleks, todas né? são... Não, e todas as Primeiro Doutor que também são ruins. Não, cara, não. É verdade. Mas, ainda assim, acho que merece aliás, todos os arcos de Record merecem animação, porque... Já que não acharam... Faz mais de 50 anos, né, BBC? Já podia estar fazendo isso, inclusive, há algum tempo. Pode crer aqui, já faz tipo, mais de 50, uns 30 anos você já podia estar fazendo Recon. Porque... Não, mas fez muito mais de 30 anos esse episódio. Não, então, mas, por exemplo, eles já podiam ter começado a fazer... As fitas desse episódio foram apagadas nos anos 70. É verdade. Ou seja, não sei nem porque apagaram, tipo... Não ocupar espaço, não ocupar tanto espaço. Ai, que ódio! Mas enfim, relaxa, calme sua mente, acalme-se, falando das curiosidades aí e as coisas que temos sobre esse arco. Só curiosidade pra salvar esse arco, na verdade. E esse arco em si, ele é bastante importante do ponto de vista aí dos bastidores, então Até porque ele é bem grande, né? Então... então vamos lá. Evil of the Daleks, como eu falei aí, foi de 20 de maio a 1º de julho de 67. Sim. Bastante tempo de exibição. Roteiro de David Whittaker, que, vamos lembrar, foi roteirista na primeira fase do Primeiro Doutor. Então ele já tem muita experiência com o Dr. Who. Ele não é um roteirista iniciante, o cara tá intrínseco ali na história da série. E isso se mostra muito nesse arco, porque quando você para pensar, cara, é um arco que começa contemporâneo, vai pro passado, aí tem Daleks no passado, aí eles vão pra Skaro. Aí tem todo esse lance de mexer com o cerne dos Daleks. Pois tipo, Imperador, né? A primeira vez que ele aparece, inclusive. Pois é, cara. Então, e entrada de Companion, tipo, é bastante coisa acontecendo. Só alguém que tá muito confortável com o material conseguiria fazer algo assim. Com o cânone da série mesmo, né? Outra coisa legal de se falar ainda sobre roteiros é que essa é a última vez que Gerry Davis trabalha como story editor, né? Editor de roteiros. Porque, como a gente falou aí no último episódio aí da série clássica, ele já tava querendo sair e o Innes Lloyd também. Então aqui é a última história oficial do Gerry Davis como editor de roteiros. Ele vai fazer outras coisas aí da vida. Não saiu tretado não, saiu de boa. Ele saiu só de boa. A fim de sair. Saiu de boa, acabou meu tempo aqui. Nos anos 70 ele chegou aí para os Estados Unidos. Ele escreveu para séries como A Mulher Biônica, ele fez maneiro. Filme, ele fez várias coisas. A Mulher Biônica era muito bom. Pois é. Nos anos 90, o Gerry Davis e o Terry Nation tentaram fazer uma nova série de Doctor Who, porque a gente tava no hiato, eles tentaram fazer um pitch pra retomar Doctor Who, não conseguiram. Em que ano mesmo? Desculpa. Isso é no comecinho dos anos 90. E em 91, no dia 31 de agosto, o Gerry Davis faleceu. Caramba. Então é bem no comecinho mesmo dos anos 90. Acho que foi logo depois que parou de ser exibida mesmo na BBC. Sim, a série parou em 89, né? Exatamente. E falando sobre Terry Nation, é impossível falar de Daleks sem falar de Terry Nation, né? Chefe é chefe, né, pai? Né? Criador é criador, né, pai? Criador é criador. O pai é quem cria, literalmente. Literalmente, Bi! Exatamente. O pai dos Daleks, o Terry Nation. Existe um motivo pelo qual essa história foi feita, né? O que acontece? Vamos lá. Eu acabei de falar que o Terry Nation tentou fazer aí uma nova série de Doctor Who nos anos 90, mas esse não foi a primeira empreitada que ele tentou fazer. Antes, ele queria fazer um spin-off
só dos Daleks. Lembra? Mission to the Unknown, aquele negócio, bababá, Sarah Kingdom, 007 no espaço. Né? A BBC falou não. Aí ele falou, então eu vou pegar os Daleks, que são meus, é a minha licença. Sim, até e eu hoje... vou tentar vender ele lá nos Estados Unidos pra ver se eles se interessam. Aí ele falou assim, beleza. Aí a BBC falou assim, a gente pode fazer um último episódio com os Daleks? Ele falou, pode. E isso é Evil of the Daleks. O Evil of the Daleks, em tese, seria a última história com Daleks na história do Doctor Who. Em Doctor Who. Em tese, eles ganhariam um spin-off. Ou um spin-off só deles, ou uma outra série receberia eles no cânone. Exatamente. Então, é meio que por isso que eles fizeram algo tão grandioso, por isso que é um arco de 7 episódios, por isso que é o David Whittaker escrevendo, porque o Terry Nation não fez isso, ele estava ocupado, mas ele falou, o Whittaker pode escrever. Ele já fez outras coisas, né? Eu confio nesse cara. Tem a minha chancela, né? Exatamente, né? Tem o meu aval. E, na verdade, não ia ter essa cena final da luzinha, do Imperador aparecendo, mas o Innes Lloyd falou, não, pode colocar aí no final. Esse negócio do Whittaker esse negócio do Terry Nation de ir lá pros Estados Unidos, esses Yankees, pra fazer Dalek. Yankees, ninguém vai querer essa porcaria não, ó. Pode botar a luzinha aí. Ele vai voltar daqui a pouco, ele vai ver que não vai ser, ele vai voltar pro Reino Unido. Que dó! Pode botar a luz que ele tá louco. Que sacanagem! Não, mas é porque a pessoa falou, bota aí, porque vai que dá errado essa empreitada dele nos Estados Unidos. Agora, sem brincadeira. Vai que dá errado esse negócio dele tentar vender. E a gente fechou as portas, ó, deixa aí, porque se não voltar, dane-se. Se voltar, a gente já deixou o gancho aí. Pois é, tanto que os Daleks só foram voltar 4 anos e meio depois. Em Day of the Daleks. Porque o Terry Nation não conseguiu vender para os Estados Unidos. Então, assim, a gente teve um hiatão de Dalek em Doctor Who por conta da empreitada do Terry Nation mesmo, né? Tudo bem, assim, eu acho que ele tinha todo o direito de querer vender. É dele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que os Daleks são uma parte tão integrante de Doctor Who. Mas isso acontece. Hoje em dia não acontece tanto, mas antigamente acontecia mais isso, de o criador de um personagem, esse personagem tava num canon. Tava numa lore de alguma coisa. Dentro de uma série. Pô, em quadrinho acontecia muito isso. É o Ron, que é um personagem de quadrinho, ele era da Marvel. Ele aparece na Marvel, aí enfrenta uma galera, não sei o quê. Aí o criador tenta fazer um negócio, a Marvel não quer. Aí o criador fala, beleza. Ótimo. Vou fazer meu personagem em outro lugar. Claro. Aí ele foi e levou pra... Acho que tá na IDW Ron agora. Entendeu? E agora tá lá no canal dele. Ou, por exemplo, a Angela. A Angela era do Spawn. É só uma venda de licença, gente. A Angela era do Spawn. Aí a Marvel chegou e falou, eu quero comprar a Angela. Agora a Angela tá na Marvel. Isso. E ela foi integrada ao canon da Marvel. Pois é assim que funciona, gente. Acontece. Vamos lá, outra curiosidade legal é que no roteiro original, numa das primeiras versões desse roteiro, o Doutor e o Edward iam voltar no ano 20.000 antes de Cristo. Eles iam encontrar um Homem das Cavernas chamado Og, e era desse Homem das Cavernas que eles iam tirar o fator humano. Nossa, é meio complicado. Mas tá. Ia ser uma treta, Sabe o que ia ser legal? Se eles voltassem em Cave of Skull. Lá no todo, isso ia ser muito legal, né? Eles iam tirar o fator humano do primeiro Homem das Cavernas que grita Fire. Cara, isso ia ser muito legal. Mas essa ideia, infelizmente, foi descartada, não é verdade? Quer dizer, felizmente, porque eu gostei do jeito que tá também. E vamos falar, claro, da Victoria Waterfield. Como a gente falou aí no último episódio, a gente ia ter a Samantha Briggs. Sim. Maravilhosa! Ela que ia ser a companion, mas aí a atriz declinou. A atriz falou, não. Aí... sobrou pro David Whittaker a tarefa de criar a nova companion, que era a Victoria, né? Na verdade, a gente tem, né, aí a Deborah Watling, né, que está no papel. Porém, a atriz que ia fazer ela era uma outra atriz chamada Denise Buckley. Só que 2 dias depois que ela foi anunciada, aliás, ela não chegou a ser anunciada, que ela ganhou o papel, ela falou que não queria mais não. Deixa. Não sabemos o que aconteceu, isso é um grande mistério. Então, 2 dias depois,
a Deborah Watson foi escolhida. E o lance é o seguinte... 45 do segundo tempo, né? Super 45 do segundo tempo. O Innes Lloyd já conhecia a Deborah Watson, porque ela tinha participado de um especial da BBC da Alice no País das Maravilhas. Ela foi a Alice. Nossa, tem cara mesmo. Sim, ela é meio ela Alice parece mesmo. a Alice. E aí o Innes Lloyd tinha gostado muito dela. Esse especial é de 65, se não me engano. E ele falou assim pra ela, olha, eu gostei. Eu super colocaria você em Doctor Who, mas eu acho que você precisa pegar um pouquinho mais de experiência, porque a rotina de gravação é muito pesada. É intensa, Ela era muito novinha e tal. Aí ele falou, mas a gente volta a conversar. E aí, o papel da Vitória foi pra essa atriz, e que ela acabou desistindo. O Lloyd na hora falou, bota aí. Débora, vem. E ela falou, beleza. Ela não fez audição. Ela ganhou o papel. Que legal. Tipo, ela entrou. Eu tava em casa de boa e olha, você acompanha agora. Tipo, meu, você tá disponível? Tô, vem. Quer fazer? Quero, assinou o contrato, acabou. Não teve teste. Que legal. Tipo, não teve teste at all. Foi ela e... Baita história. Enfim, assim, porque ele já tinha visto ela no trabalho e tinha gostado. A audition dela foi um trabalho anterior, né? O trabalho dela foi o portfólio dela. Exatamente, foi muito legal. É uma entrada diferente, né? Que legal, cara. Muito legal. Sim. E por fim, uma última curiosidade sobre esse arco é que este é o primeiro arco que foi reprisado. Olha aí. Totalmente, os 7 episódios. E mesmo assim, ninguém gravou esse Você vê? É mesmo? Caraca! Pelo amor de Deus! O que aconteceu? Lá no final da 5ª temporada, olha, a gente já tá um ano depois, já tá em 68. Esse arco foi reprisado. Pra preencher um buraquinho aí na grade. Na grade, né? De Doctor Who mesmo. E eles ainda por cima fizeram uma inserção da Zoe, que vai ser a companion tá lá da frente. Lá da frente, né? Mesmo? E aí eles colocaram um voice-overzinho no começo do episódio, que a explicação dentro da série é que ela está observando os eventos que já aconteceram com o Doutor e com o Jamie. Tá. Aí o Doutor fala assim, então, Zoe, eu me lembro quando eu e o Jamie estávamos lá, não sei o quê. É como se fosse um episódio de flashback, né? E aí a Zoe fala, e os Daleks que você me mostrou? Aí ele fala assim, a gente já vai chegar lá, deixa eu te contar a história do começo. E entra Evil of the Daleks reprisando a BBC. Nossa, que Eles legal. gravaram um voice-over. O Patrick Troughton e a Wendy Padbury. Pra dar sentido... Em tá passando pelo tão velho. Exatamente. Olha que loucura. Um ano depois. Foi o primeiro arco a ser totalmente reprisado, né? Que a gente teve aí o Unearthly Child, mas foi só o primeiro. Só um teco. Esse não, esse foi o inteiro que foi reprisado. O arco todo. Que legal, e ainda cara. por cima, eles deram um jeito de botar a explicação na série. Maneiro. Que é muito legal. Então esse aí, caraca, pra você ver isso. como é um arco que, importante. Se não fosse importante, eles não tinham reprisado esse negócio, exatamente, né? Cara. E, de novo, o arco com os Daleks sempre tem a sua importância, né? É verdade. Ainda mais esse, quando a gente para pensar que ele foi todo montado pra ser o último, caso rolasse realmente a venda. Sim! Né? De um jeito, assim, que era chancelado ali pelo pai dos Daleks. O Terry Nation. Tinha o David Whittaker, que tinha aí uma experiência braba com a série como um todo. Você vê como então, é um arco muito bem trabalhado. Entrada da Vitória também. Entrada de Companion, exatamente, cara. É muito importante esse arco, assim. Não dá pra tirar a importância dele, É um arco grande em todos os sentidos, né? Ele é grande em extensão, porque são 7 episódios, isso é coisa pra caramba. É mais do que a média. Muito mais. E ele é grande nesse sentido também em relação à produção dele, Tem né, cara? bastante importância. É verdade. Tem sim. Curti esse arco. Queria ter podido ver ele direito, né, cara? Nossa, a gente sempre fala isso. Mas é uma eu vou me gravar falando isso pra colocar Pra colocar, já deixa gravado, porque é sempre a mesma coisa. Na verdade, é porque esse... É tão maneiro esse cenário, tipo, ver Dalek em cenário do passado. A Scarrow... Na era vitoriana, gente. A gente vê a Scarrow de novo, né, cara? É muito legal. A cidadela ali, coisa que a gente só tinha visto lá no começo da série, de poder revisitar. Porque, por exemplo, a série já tá se autorreferenciando, né? A gente tem só as fotos paradas, né? Ali com o áudio passando em cima e tal. Só que nunca vai dar pra saber se eles reconstruíram a cidadela certinho como era no The Daleks, né, cara? Porque, como tá parado, né? Eu queria ver se eles tinham tido um cuidado de fazer exatamente igual.
E não vai rolar, né, cara? É muito triste quando você para pra pensar, né? Que eles jogaram fora um pedaço da história. Eu vou te falar. Da televisão britânica mesmo. É episódio assim. Com Dalek. Tudo bem, a gente já teve outro episódio com Dalek, arcos com Dalek indo pro saco aí. Mas esse é tão importante, né, cara? Porque assim, eu realmente não vejo qual era. Eu acho que era muito aleatório. Tipo, o critério pra jogar episódio fora, pra gravar por cima. Porque. Não é impossível alguém ter chegado e falado, ninguém vai se importar com esse episódio. Gente. Com esse arco. É muito louco, né, cara? Um episódio de Daleks, cara. Não pode fazer esse tipo de coisa. Mas foi feito, né? Não adianta chorar pelo líquido de Dalek derramado, né, Essa é a hora que a gente fala que se a gente tivesse uma TARDIS na vida real, a gente ia usar pra recuperar os episódios, gente. Não, eu ia usar pra impedir que um imbecil começasse a fazer isso, né? Nossa, pelo amor de Deus, cara. É muito triste essa Nem que eu gerasse um paradoxo, né? Vamos gerar todos os paradoxos. É pra ter os episódios de volta. Né não? Porra, eu aceito. Exato. Mas e aí? Diz a sua nota pra Evil of the Daleks aí, de Hartnell ao Whittaker. Eu acho que esse arco merece um Matt Smith. Olha aí. Matt Smith, uma nota bem alta, sim. Pelo menos pros meus padrões. E ouso dizer, né? Ouso dizer que ela teria uma nota ainda mais alta. Olha aí. Se a gente tivesse os episódios completinhos, sem recon. Sim. Não, sem dúvida. Porque, gente, o Troughton tá muito bom. Tá muito bom. É aquilo que a gente sempre fala. Ele é quando foda. lançarem a animação, sabe-se Deus quando, foda, cara. A gente faz o recall, né? Lógico. Ele é excelente. Esse é o primeiro arco que a gente tem o Jamie brilhando muito sozinho. Ele finalmente ganha mais tempo de tela. Ele não precisa dividir fala com Ben, com Polly, com mais ninguém. Ele tá muito bem também. A química entre ele e o doutor é brilhante. Sim. E pra completar, a gente tem mais uma adição ao time da TARDIS, que é a Vitória, que é uma fofa, né? Uma querida. Que entra numa situação mó escrota, né? O pai morre. Uma situação difícil, né? Que nem a Vicky também entrou, né? Numa situação mó triste, né? E ela vai recuperar a esperança, né? Viajando com o doutor. Isso é muito bonitinho. É muito legal. E o doutor meio que vira o tutor dela, né? Porque o pai falou, toma conta da minha filha. Não, é assim, ele tem o aval do pai dessa garota. Ele é o pai adotivo dela, quase. Que outro companheiro teve o aval do pai pra falar, vai lá, cuida dela? Tipo, do pai. Do pai, entendeu? A Rose tinha o aval, mais ou menos da mãe. O quê? O quê? Não, Jack Tyler. Depois que ela voltou lá, ela falou, pode ir. Não, eu sei, mas não foi tão fácil assim. Não, tô brincando, realmente. Sabe, é uma coisa super bonitinha. Você vê que a Era do Segundo Doutor, ela é composta desses momentos bonitinhos, sabe? Sim. Então, sei lá, é um arco bem gostoso e pra mim, Matt Smith 11, tá 11, bacana. 13, justo. Fred Pavão, só nota pra The Evil of the Daleks. É um pouquinho menor que a sua, eu dou um Tenant. Eu dou um 10 aí de 13, muito por conta de eu não conseguir ver o episódio direito. Pois é! Mas é aquilo, é uma história legal, assim. Eu não vou nem me alongar, porque eu já defendi meus pontos. É uma história legal, eu queria ter visto. O lance de Daleks no passado me ganha demais. Sim. Mas é aquilo, né, cara? Eu quero poder dar uma nota maior o dia que eu ver, nem que seja uma animação dela, né? Pois é, com certeza. É aquilo, 10 aí, 10 de 13, o que dá 10,5, dá uma mãozinha de Whittaker pra Evil of the Daleks. Tá justo, né? Tá justo, cara, mas... É aquilo, né? A gente tá falando de um fim de temporada, cara. A quarta temporada. Agora vamos fazer uma apanhada geral balanço dela. Ela é uma temporada muito boa, cara. Ela é a temporada de introdução do Segundo Doutor. A gente vê que nesses arcos, de cara, a gente já tem uma diferença bem grande do primeiro pro segundo. Ele se fixa bem no papel. E a gente vai vendo que ele consegue encarar os inimigos clássicos da série já, né? Que são os Daleks. A altura que o Hartnell fazia. De uma forma natural, ele enfrenta os Cybermen mais do que o Hartnell. Também, né? Porque a gente vê ali que o Hartnell pegou no último arco, mas o Segundo Doutor, de cara ele vai ter Moonbase, já vai ver Cybermen. Isso. A gente vai começar a próxima temporada já com Cybermen. O próximo arco já. Of Cybermen. Então, assim, a quarta temporada como um todo, ela foi um ótimo começo de Doutor. Foi uma boa introdução e um time TARDIS que também permitiu ao doutor e ao ator, o Patrick Troughton, ter uma entrada tranquila, eu acho. Confortável, né? Porque você vê muito nos bastidores, a Nicky Wills até hoje, né? Ela fala com muito carinho do Patrick Troughton, que ele ajudava, que ele tava nervoso, que eles eram um time, entendeu? Então, o Fraser Hines, gente, fala bem do Troughton até hoje. Então, você vê que existiu um laço que permaneceu de amizade mesmo, muito forte entre eles, né? Muito bonitinho. E a série também tá entrando
numa época muito maneira, porque os horizontes estão expandindo muito, né, cara? A lore da série tá crescendo muito. A gente tá vendo a Imperador Dalek, a gente tá vendo Cybermen voltando com um visual diferente. Evoluindo, o conceito né? da regeneração, apesar de não ser chamado assim, ainda já tava sendo trabalhado. Tipo, a série já tá num outro rumo, ela já tá mega sci-fi zona. Super! Né? A gente já não tá mais na seara de essa é uma série educativa, tipo... Não. A série começou com isso, mas agora ela é tipo true sci-fi, sabe? Super. Eu acho que eles surfaram bem nessa onda da ficção científica dos anos 60, né? Sim. As histórias são interessantes, são consistentes. Não tem um roteiros arco que você fica bodeado mais. O Jerry Davis, ele foi um bom editor de roteiro, sim, né? O Innes Lloyd também tomando conta... Beijo, Jerry Davis, tchau. O Innes Lloyd também, cara. Ele ótimo produtor. Como showrunner ali. Sim. Que não tinha nome de showrunner, mas pra gente é showrunner. Ele era muito competente, cara. Sim, eu também acho. Eu acho que eles fizeram uma boa era, um bom início aí de era, né? E tem tudo pra continuar também, mantendo essa qualidade. Essa guinada. Né? Exatamente. Uma coisa aí que você já sabe agora, qual é o momento, falamos de Evil of the Daleks, falamos aí do fim dessa 4ª temporada de Doctor Who da série clássica. Fechamos mais uma temporada da série clássica. 4 temporadas já que já se foram. Tá indo, hein? Estamos adentrando aí na 5ª temporada. Nem acredito. De Doctor Who. É tão bacana fazer isso com a galera. Só faltam muitas ainda. Mas pensa aí, cara, quantos anos a gente já não tá revisando série clássica? É muito legal, cara. Pois muito legal mesmo. Pois a gente quer saber de vocês o que vocês acharam aí de Evil of the Daleks e da 4ª temporada como um todo. E pra falar com a gente é fácil, estamos aí nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Instagram e estamos naquele que tem o fator pássaro, que é o Twitter do Dr. Who Brasil. Você acha o Dr. Who Brasil nas internets como, Thaís? Conte pra galera. Dr. Who Brasil. Só procurar Dr. Who Brasil por aí que você acha, cara. A gente sempre tá disposto a trocar uma ideia com você. Se você gostou, fale com a gente. Se não gostou, fale também. Pra gente conversar. Claro, vamos trocar ideia. Dr. Who é legal pra poder justamente trocar ideia. Não é só pra ver e ficar vendo parado. A melhor parte, exatamente, né? Discutir teoria, relembrar momentos. Pois é, né? cara. Vai lá, vai no Twitter. A gente tá sempre muito ativo por lá. Vai no Instagram também, que a gente também é muito ativo por lá. Sim. E outra coisa que eu também vou falar, porque eu sempre vou falar até isso realmente acontecer, estamos muito próximos dos 10 mil lá no Instagram. Então, se você não segue, vai lá e segue, cara, pra fazer parte aí dos nossos seguidores e ver o que a gente bota por lá. Pois e ajudar a gente a chegar finalmente no swipe pra poder mandar os links que ficam mais fácil pra vocês. Tem vários stories legais por lá rolando. Pois é, a gente já falou que quando chegar aos 10 mil aí, vamos fazer aquela promoção que só vai ser ativada pelo swipe. Pois é. Então, se você não segue, vai lá e siga. E se você conhece algum amigo que acompanha nosso trabalho e gosta do Dr. Who e não segue, você sabe que ele não segue a gente no Instagram, manda pra ele, cara. Sempre dá aquela indicada. Indicação, né? Exatamente, cara. Outra coisa que você também faz aí que é muito importante, assim como seguir a gente em todas as redes sociais, é estar aí assinando a gente em qualquer um dos feeds, cara. Se você usa o Android, você pode usar tanto no Google Podcast quanto pelo seu agregador favorito, usando o RSS. Isso. Se você tá usando alguma coisa da maçã, cara pra caramba, da Apple, a maçãzinha, você usa o iTunes ali pra escutar a gente. E você também pode usar o Spotify, que funciona em várias plataformas, é o que eu gosto de usar. E claro, por ele, você também pode compartilhar, e como eu sempre gosto de falar, o seu compartilhamento vale ouro, cara. Isso verdade. É muito importante. Com certeza. Eu estava falando, é importante você estar aí assinando pra quando o podcast sair, quando a da BRCast sair, você não ter que ficar esperando a gente botar nas redes sociais ou ficar dando F5 em alguma página. Não, ele já chega ali quentinho. Quentinho do forno! Com o fator calorzinho do forno, cara. Ai, que delícia! Pra você poder escutar aí ao longo da sua semana. Comer pão agora quentinho do forno, né, cara? Igual o podcast chega, cara. Porque hoje, sexta-feira, é Podcast Friday. Você sabe que sexta-feira é dia de review da série clássica. Mas nós também estamos aqui durante a semana. Estamos agora às quartas-feiras, antes era terça-feira. Mudamos. Agora está quarta-feira. As quartas-feiras tem review da série moderna, review de quadrinho, que agora tá chegando o quadrinho aqui no Brasil. Pois é, maravilhoso. Tem review de Torchwood. Sempre, o que não é série clássica, acontece às quartas-feiras. Então é sempre importante você estar aí acompanhando o nosso podcast pra gente estar junto aí ao longo da semana, certo? É verdade. É isso, cara. Foi super bacana, como sempre, estar revisando aí mais um finale de Dr. Who, de mais uma temporada, mais um episódio com o Dalek, mais um episódio com o Segundo Doutor. Estar com vocês é sempre uma alegria pra mim. Com certeza. Certo? Então até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores,
Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.